Sobre a agência de viagens 123 Milhas. A empresa 123 Milhas. A agência de viagens 123 Milhas. A 123 Milhas e a 123 Milhas. Processo contra o site de viagens 123 Milhas. A 123 Milhas anunciou recentemente um cancelamento astronômico de passagens e pacotes aéreos, deixando seus clientes na mão. Mas mais do que isso, ela causou choque em todo o país, pois mostrou o quão frágil é o seu modelo de negócio. Será que a 123 vai falir? Além disso, é possível que outras empresas do setor também quebrem? Num país de proporções continentais como o Brasil, longas viagens são necessárias. Assim, o brasileiro precisa com alguma frequência fazê-las e geralmente o avião é a melhor opção pela rapidez. Porém, existe o problema do preço. Viagens aéreas são caras e é nesse vácuo que a 123 Milhas trabalha. A empresa se destacou e cresceu, conquistando um enorme nome no mercado brasileiro por ter um atrativo principal: vender passagens baratas, com desconto muito maiores do que os achados nos sites das próprias companhias aéreas. Mas na prática, como funciona o modelo de negócio dela e como ele colapsou do dia para a noite? O setor de aviação é caro de manter. Para manter a roda girando, é necessário não só que haja cada vez mais passageiros, mas também que eles sejam fiéis. Assim surgiram os programas de fidelidade baseados em milhas. Eles visam encorajar não só a fidelidade dos passageiros, mas também que as pessoas viajem mais frequentemente. Mas o ponto central do programa de milhas e que impulsionou a criação da 123 é que eles são uma forma eficaz de marketing, pois não existe nada mais poderoso para convencer alguém a comprar seu produto ou serviço do que um bom preço baixo. Por isso, num cenário onde os brasileiros queriam cada vez mais viajar de avião, mas o dinheiro muitas vezes não dava, começaram a surgir as empresas que compram milhas dos clientes fidelizados nas companhias e assim vendem as passagens em seus sites por um preço menor. Assim surgiu a Max Milhas, lá em 2012, e revolucionou o setor. Em 2017, diante do sucesso da primeira, surgiu a 123 Milhas. O sucesso da 123 Milhas se deve a vários fatores, apesar do principal ser os preços competitivos como forte marketing. Você já deve ter visto aos montes aqui pelo YouTube as repetitivas propagandas falando dos famigerados pacotes promo da 123. A empresa também oferece reservas em hotéis, pacotes completos de viagem e até mesmo aluguel de carros. Mas seu grande enfoque sempre foram as passagens e ofertas promocionais. E aqui mora seu calcanhar de Aquiles. Apesar da 123 ter crescido graças a preços competitivos, obtidos por meio da aquisição de milhas de terceiros, nos últimos tempos ela passou a vender sua imagem para o público em geral, não só pelas ofertas promocionais, mas pela flexibilidade. Foi amplamente alardeado em seus canais oficiais e propagandas que agora as pessoas poderiam comprar as passagens sem que elas estivessem numa data exata, podendo ser um dia antes ou um dia depois. Dessa forma, com datas flexíveis, as chances de um preço menor aumentavam ainda mais, já que mais promoções e milhas compradas poderiam surgir para diferentes voos. O ponto é que nada no mundo é assim tão simples. A flexibilidade tem um ponto positivo, que vemos hoje ser questionável, mas tinha outros pontos negativos muito importantes. O primeiro e mais óbvio é que mesmo com a passagem comprada, o risco do bilhete aéreo não ser emitido era considerável, o que jogaria os planos da pessoa por água abaixo. Fora que a forma como a 123 fazia para bancar descontos e promoções assim tão fortes não eram muito claras, se sabendo apenas sobre a compra de milhas de terceiros. A 123 é uma empresa de capital fechado, logo sua saúde financeira não estava exposta a todos. Mas no último dia 18 de agosto, nós tivemos um vislumbre da realidade por trás da agência online, que vivia de promoção em promoção. A decisão repentina da empresa, anunciada na noite de sexta-feira, frustrou os planos de 40 mil clientes. Foi quando ela suspendeu de forma surpreendente os pacotes e a emissão de passagens de sua linha flexível, a Promo, com embarques previstos de setembro a dezembro de 2023. Ela justificou o cancelamento em massa com as seguintes palavras: devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas, alheias à nossa vontade, a linha Promo foi suspensa temporariamente. A companhia informou também que devolverá integralmente os valores pagos pelos clientes, mas não com o reembolso tradicional em dinheiro. A empresa diz que a devolução será feita em vouchers, acrescidos de correção monetária de 150% do CDI acima da inflação e dos juros de mercado para a compra de quaisquer passagens, reserva de hotéis e pacotes. Segundo a agência, esses vouchers ou cupons poderão ser usados em produtos da própria 123 Milhas pelos próximos 36 meses. A empresa não deixou claro se haverá ressarcimento em dinheiro para uso além de seus serviços. Daí já dá para deduzir que as chances de você, que foi lesado pela companhia, conseguir
conseguir um reembolso em dinheiro são bem baixas. Os cupons só podem ser usados uma vez a cada compra nova no site dela, sem poder acumular, o que não cobre os gastos que os clientes tiveram com as viagens. Além do mais, quem confiará na 123 para realizar essas compras com voucher depois desse escândalo? No momento, não existe nada que assegure que a empresa honrará seus compromissos daqui a um ano. Ainda mais sabendo que ela aconselhou que quem comprou passagem para 2024 já solicitem seus vouchers antecipadamente. Para completar, segundo a legislação brasileira, a agência não poderia limitar o tipo de reembolso oferecido, já que o cancelamento do serviço partiu por decisão da empresa e não do consumidor. O Procon notificará a companhia quanto a isso. Mas para aqueles mais atentos, não é novidade que a 123 sempre teve problemas e muitas reclamações. A bem da verdade é que a sua reputação sempre esteve manchada. No site do Procon, Reclame Aqui, milhares de críticas já se somavam mesmo antes da chuva de cancelamentos de passagens e pacotes da 123 Milhas. Isso foi muito bem exemplificado numa reportagem do site UOL, publicada em agosto do ano passado, ou seja, um ano antes de toda essa polêmica vir à tona. Na matéria, foram entrevistados clientes que compraram passagens pela agência e ou tiveram elas canceladas, ou o bilhete sequer foi emitido. Já naquela época, mais de 800 reclamações haviam sido registrados num curto espaço de tempo no site Reclame Aqui. Apenas nos últimos 6 meses, foram registradas mais de 20 mil reclamações. Diferente de hoje, na época a 123 Milhas negava realizar cancelamentos deliberados e tudo não passava de um engano. Uma das clientes que havia sido prejudicada alegou ao UOL ter gastado mais de R$4 mil apenas nas passagens para ir para Madrid, capital da Espanha. Porém, ela nunca chegou a receber os bilhetes comprados. E adivinha só por qual pacote ela tinha comprado da 123 Milhas? Justamente o promo com datas flexíveis. Então, já em agosto do ano passado, o pacote promo mostrava sérias deficiências. Mesmo assim, a 123 não fez nada para impedir o colapso de seu serviço mais bem sucedido. Na realidade, em vez de rever o que estava fazendo, quando já havia sinais de que talvez um crescimento eterno, baseado em descontos agressivos, não fosse assim tão possível, a 123 fez o contrário. Isso porque ela absorveu a Max Milhas. Sua concorrente passou a ser sua irmã. O ponto é, se a 123 Milhas e a Max Milhas agora fazem parte do mesmo grupo empresarial, será que isso significa então que um colapso na Max pode também ocorrer? Estaria todo o setor de vendas e compras de milhas fadado ao colapso? Em janeiro de 2023, formou-se a maior agência digital de viagens do Brasil, quando 123 Milhas e Max Milhas se tornaram uma só, pelo menos no papel. Na ocasião, esperava-se que juntas as duas empresas teriam vendas estimadas em R$6 bilhões, o que tornaria o negócio maior que a Decolar, um dos grandes nomes do setor em toda a América do Sul. Ambas então declararam que tinham o objetivo de expandir as operações e fortalecer a atuação em todo o mercado nacional. Assim, elas dominariam, como já fazem, não só o mercado de vendas de passagem baseado em milhas, mas fariam frentes a gigantes do setor como Decolar e CVC, sendo essa última a líder. Com a fusão, não é de se espantar que os clientes da Max Milhas tenham ficado assustados e com medo de terem suas passagens canceladas, igual aconteceu com os clientes da 123. Porém, a Max garante que eles não serão afetados. Em nota, a empresa explicou que é uma plataforma de viagens que oferece passagens aéreas, hospedagens e pacotes personalizados, mas nunca vendeu produtos flexíveis, como o pacote promo de sua irmã. Aqui então é importante salientar que apesar das duas empresas terem se fundido, elas afirmam que mantêm suas operações separadas e a 123 também chegou a dizer ao jornal O Globo que responde apenas por ela. Em síntese, uma não absorve os problemas e prejuízos da outra, pelo menos por enquanto. O jornal O Globo também consultou um especialista que é economista da FGV, Roberto Canter, que explicou como o setor e o modelo de negócios da 123 é frágil, altamente suscetível ao colapso. Isso porque, além da operação depender do baixo preço das passagens para se sustentar, ela também depende da cotação das milhas. Em suas palavras, essa enorme dependência da conversão em milhas levou a essa situação de quase inadimplência. Eles compravam milhas relativamente baratas, ficavam com o saldo e trocavam as milhas por uma passagem. O problema é que antigamente um voo promocional saía por 5 mil milhas, hoje custa 30 mil milhas. A empresa não tem saldo de milhas suficiente para honrar todos os compromissos assumidos. Vale ressaltar que as companhias aéreas detestam as empresas que operam com esse modelo de negócio de compra de milhas. Em tese, elas proíbem a venda de milhas, porém a justiça já deu causa favorável a empresas como 123 e Max em várias ocasiões, o que deixa as linhas aéreas com as mãos atadas. Eu nem preciso dizer que ser dependente de empresas que não gostam de você é um péssimo negócio, né? Diante desse cenário caótico, o Ministério do Turismo cancelou o cadastro da 123 Milhas
e assim ela está impedida de adquirir empréstimo e financiamento com vantagens para o setor. O Ministério ainda destacou que está analisando o modelo de negócios utilizado pela 123 Milhas, já que é praticado também por outras empresas. O objetivo seria verificar se o modelo é viável, seguro e se promove garantias aos consumidores. Talvez eles descubram verdades que chacoalhem o setor de uma vez por todas. Ao fim de tudo, o governo federal afirmou que o Código de Defesa do Consumidor será aplicado em busca de soluções e punição para a empresa. A 123 Milhas começou com um negócio arrojado, que logo conquistou o público, mas ela quis voar perto demais do sol ao ofertar promoções que não era capaz de bancar. Nesse caso, o barato saiu muito caro, especialmente para os consumidores, que é quem paga o pato no fim das contas. Que nosso setor de aviação tende a quebrar? É o que te explico no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!